E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus segundos palpites, trago novas informações. Se você ainda não viu o primeiro vídeo falando da Loteca 1194, dá uma olhada aí no canal, uma grade bem difícil, precisamos aí de todas as informações possíveis e contar com a sorte, né? Então tem esse primeiro vídeo no canal e agora o segundo vídeo com mais informações aí pra gente refinar os nossos palpites. Informações que não são deixadas aqui, deixo também no site lotecalogia.com.br e também nas nossas redes sociais. Sem enrolação, vamos aí para o vídeo 2 da Loteca 1194, confrontos bem complicados. Eu deixei uma enquete sobre o jogo 10, Avaí e CRB, pra gente ter uma noção, né, de como é que tá a força desse confronto. Tá lá na aba post. Em breve eu vou colocar mais enquetes, mas vai lá, diz aí quem é que vai vencer essa partida, Avaí, empate ou CRB. Deixa lá o seu voto. E é isso, vamos aqui para o vídeo. O que eu trago aqui de informação do jogo 1, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 8 vezes, houve um empate e o Atlético Goianiense não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 20-8 a favor do Atlético Paranaense. No geral, 18 jogos entre eles, o Atlético Paranaense ganhou 13 vezes, houve 4 empates e o Atlético Goianiense ganhou uma vez, hein? A diferença de gols 35-17 a favor do Atlético Paranaense. Os números de aposta desse confronto, 1.80 para o Atlético Paranaense, 3.30 para o empate, 4.50 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo, 51% para o Atlético Paranaense, 28% para o empate e 21% aí para o Atlético Goianiense. Bom, no histórico e nos números, né, tudo lindo, né, no Atlético Paranaense. Só que 2025 não tá um ano muito fácil aí para o Atlético Paranaense. Como a gente viu no vídeo anterior, tá no meio da tabela, precisa melhorar bastante aí para sonhar em se classificar para o Brasileirão Série A. E aqui, mesmo sendo um palpite muito difícil, eu tô indo seco no Atlético Paranaense, porque quero deixar meus duplos para partidas mais complicadas. Lembrando, né, que nesse meu segundo vídeo eu vou com 3 duplos. Mas devido a esse histórico ruim aqui do Atlético Goianiense na casa do Atlético Paranaense, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles para dar aquela garantida, né? Jogo 2, América e Ferroviária. O América não perde em casa há 36 jogos. A Ferroviária não ganhou em seus últimos 4 jogos. A Ferroviária não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa. O América dos últimos 5 jogos em todos, quando ele jogou em casa pela Série B, ele conseguiu marcar. A Ferroviária não conseguiu marcar em 4 dos seus últimos 5 jogos jogando fora de casa pelo Brasileirão Série B. E a campanha em casa aí do América nessa temporada, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Os números de aposta desse confronto, 1.65 para o América, 3.60 para o empate e 5.0 para a Ferroviária. Porcentagem do confronto, 56% para o América, 26% para o empate e 18% para a Ferroviária. Bom, pelos números aqui a gente pode ver que no Brasileirão o América tá indo muito bem. A Ferroviária, quando joga fora de casa, não tá tendo muita consistência. É um palpite arriscado. Aqui as odds e a porcentagem tá indo a favor do América. E o América ainda jogando em casa, eu tô indo seco no América. Mas aqui nessa grade da Loteca 1194, hein, só partida equilibrada, viu? Jogo 3, Portuguesa de São Paulo e Nova Iguaçu. O que eu trago aqui de informação desse confronto é a expectativa de gols, né? A Portuguesa aí, pelo menos um gol, 100%, né? Nos seus últimos jogos. Um gol e meio, 100% também. 2 gols e meio, o que a gente pode ver ali que a Lusa faz 88% das vezes. Então o que a gente pode ver é que a Portuguesa ela tá com uma média bem alta aí nos gols, né? Se a gente comparar com o Nova Iguaçu, 2 gols e meio é a metade do que a Portuguesa faz aí, né? A Nova Iguaçu, 44%. Apesar que a média do Nova Iguaçu para 1 gol e meio é 78%, uma média bem alta. As odds desse confronto aqui no momento eu não vou ter e a porcentagem também não.
Bom, mas pegando informações do primeiro vídeo, a Portuguesa vem fazendo um bom campeonato Brasileirão Série D. Aqui tô levando em consideração a Lusa jogando em casa. E se esses números aqui dos gols baterem, né, tem tudo para a Portuguesa aqui fazer mais gols que o Nova Iguaçu. E eu tô indo seco na Portuguesa. Jogo 4, Azures e São José. Que jogo complicado esse daqui, hein? Aqui também uma comparação dos gols, né? O Azures marca 86% contra 89% do São José. Pelo menos um gol aí na partida. Um gol e meio. O Azures já faz menos, né? 14% contra 67% do São José. E acima de 2 gols, o Azures também tem uma média bem baixa, 14% contra 44% aí do São José. E acima de 3 gols, o Azures já vai mal demais, né? As odds aqui do confronto não vou ter no momento e a porcentagem também não. Mas pegando informações aí do primeiro vídeo, a gente viu que o São José empatou em casa contra o Azures em um jogo bem recente, mas pelos números aqui tô acreditando num resultado inesperado. O São José, olhando na tabela, é um time melhor que o Azures. Tô indo seco no São José, mas é um palpite bem difícil, né, pelo Azures jogar em casa. Como a média do Azures aqui fazer 2 gols é baixa, e caso você tenha condições, eu colocaria um empate aqui entre eles, devido ao fator casa aí do Azures. Jogo 5, América do Rio Grande do Norte e CSA. América não perde em casa há 19 jogos, o CSA não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, o CSA não sofre gols há 3 jogos consecutivos, o CSA não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos, o América vence o primeiro tempo 31% das suas partidas, enquanto que o CSA 36%, a mesma informação aqui para o primeiro tempo, e o vencedor do último confronto entre eles foi o América. Os números de aposta desse confronto, 2.15 para o América, 3.20 para o empate e 3.10 para o CSA. A porcentagem do jogo, 42% para o América, 29% para o empate e 29% para o CSA. Bom, olhando esse histórico aqui, mais os números, né, que tá bem equilibrado. O América tem essa vantagem de jogar em casa, mas o CSA, time que vem dando trabalho, classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil, vem com moral aí para enfrentar o América. E aqui eu tô usando o meu primeiro duplo nesse confronto. Eu tô indo de América por estar jogando em casa, mas também de CSA por ser um time perigosíssimo, né? Mostrou muita força defensiva aí contra o Grêmio, pode ser que repita aqui contra o América, né? Jogo 6, Juazeirense e Confiança. O Confiança não ganhou em seus últimos 5 jogos. O Confiança nos seus últimos 3 jogos fora conseguiu marcar pelo menos um gol nessa temporada aí na Copa do Nordeste. A campanha como visitante aí do Confiança nessa temporada, nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. Juazeirense conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 5 jogos e o Confiança não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. Os números de aposta desse confronto, 2.70 para Juazeirense, 2.95 para o empate e 2.70 para o Confiança. Porcentagem do jogo, 34% para o Juazeirense, 32% para o empate, 34% aí para o Confiança. Partida equilibradíssima também. Pelos números, né, que a gente viu no primeiro vídeo, vejo o Confiança um pouquinho melhor que o Juazeirense. A Juazeirense tem essa vantagem de estar jogando em casa, mas pelos números estarem muito equilibrados aqui, como eu disse, quero deixar meu duplo para partidas que considero um pouco mais complicada. Eu tô indo de empate seco, mas caso você fosse colocar um duplo aqui, eu iria de Confiança. Jogo 7, Bahia e Náutico. O resultado mais comum desse confronto, quando o Bahia joga em casa, é o 3-0, hein? 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Náutico não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 19-4 a favor do Bahia. No geral, 16 jogos entre eles, o Bahia ganhou 8 vezes, houve 4 empates e o Náutico ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 23-10 também a favor do Bahia. O Bahia tem uma sequência aí de triunfos na Copa do Nordeste de 3 jogos. Os números de aposta desse confronto, 1.57 para o Bahia, 4.0 para o empate e 4.75 para o Náutico. A porcentagem do confronto, 58% para o Bahia, 23% para o empate, 19% para o Náutico. Aqui o que é complicado, né, como eu disse no vídeo anterior, que o Bahia já está na próxima fase aí da Copa do Nordeste, pode ser que poupe alguns jogadores, mas mesmo assim tem um elenco muito forte. A gente pode ver que dentro de casa contra o Náutico, a vantagem do Bahia é muito grande. Os números aqui também estão mais a favor do Bahia. Por esse motivo, né, fator casa também, eu tô indo aí de triunfo do Bahia.
Jogo 8, Sampaio Corrêa e Ceará. Resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Sampaio jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Ceará ganhou 1 vez. A diferença de gols 8 a 7 a favor do Sampaio Corrêa. No geral, 16 jogos entre eles, o Sampaio Corrêa ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Ceará ganhou 6 vezes. A diferença de gols 25 a 16 a favor do Ceará. O Ceará não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos quando jogou fora de casa. As odds desse confronto, 4,75 para o Sampaio Corrêa, 3,50 para o empate, 1,65 para o Ceará. Porcentagem do jogo, 19% para o Sampaio Corrêa, 26% para o empate, 55% para o Ceará. Sampaio Corrêa, quando joga em casa, é um time que gosta de complicar, né, para os seus visitantes. E o Ceará, como a gente pode ver aqui, quando joga fora nos seus últimos jogos, não está indo muito bem. Porém, né, os números aqui estão dando mais vantagem para o Ceará. Esse confronto, quando é na casa do Sampaio Corrêa, o que prevalece aí é mais o empate. Só que aqui tô levando em consideração o atual momento, né, das duas equipes. Eu tô indo seco no Ceará, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu iria de empate, porque é o resultado que mais acontece aí entre eles, pelo menos nos últimos jogos. Jogo 9, Central e 13. O que eu trago aqui de informação é comparação dos gols esperados aí nas partidas, né? O Central acima de 0,5, né? 86% contra 100% do 13, pelo menos nos últimos jogos. Já a média acima de 1,5 gol, o Central tem vantagem, 71% contra 44% do 13. E acima de 2 gols, Central também leva vantagem, 57% contra 33% do 13 da Paraíba. E aqui o Central jogando em casa, jogo complicado, hein? Os números de aposta desse confronto: 2,90 para o Central, 3,05 para o empate, 2,40 para o 13 da Paraíba. Porcentagem do jogo, 32% para o Central, 30% para o empate, 38% para o 13 da Paraíba. Bom, aqui eu tô levando muito em consideração as informações do primeiro vídeo. Aqui também, né, a média de gols do Central tá melhor do que o 13 e ainda tem essa vantagem de estar jogando em casa. Apesar dos números aqui dar vantagem para o 13, eu tô indo de Central por estar jogando em casa, mas também tô colocando um empate, porque a gente pode ver que é um dos números mais equilibrados dessa grade. Jogo 10, Avaí e CRB, hein? Lembrando que eu deixei uma enquete aqui sobre esse jogo, quero saber qual que é a sua opinião, hein? Quem vence essa partida, Avaí, empate ou CRB? A enquete tá lá na aba post aqui no canal. Resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Avaí jogando em casa ganhou 6 vezes, houve um empate e o CRB só ganhou 1 vez. A diferença de gols 13 a 5 a favor do Avaí. No geral, 16 jogos entre eles, o Avaí ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o CRB ganhou 3 vezes. A diferença de gols 26 a 15 a favor do Avaí. A última vitória como visitante aí do CRB foi em 2020, hein? Tabu mediano aqui, né? Os números de aposta desse confronto: 1,72 para o Avaí, 3,50 para o empate e 5,0 para o CRB. Porcentagem da partida: 54% para o Avaí, 27% para o empate, 19% para o CRB. CRB é um time que vem dando trabalho como visitante, né? Mas aqui, além do tabu, a gente pode ver que nesse confronto o Avaí tem vantagem. Os números aqui tá muito a favor do Avaí. O Avaí é um time defensivamente bem forte, principalmente quando joga em casa. E com as informações aqui do primeiro vídeo, eu também tô indo no time da casa, eu tô indo seco no Avaí. Jogo 11, Goiás e Volta Redonda. No Brasileirão Série B, o Goiás tem 3 vitórias consecutivas em casa. O Goiás marca 31% dos seus gols entre os minutos 16 e 30, então é muito forte no início da partida. O Goiás não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Goiás ganhou 3 jogos consecutivos em casa, a mesma informação lá de cima. O Volta Redonda não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos, porém o Volta Redonda não ganhou nenhum dos seus últimos 7 jogos fora de casa. Os números de aposta desse confronto: 1,80 para o Goiás, 3,30 para o empate, 4,33 para o Volta Redonda. A porcentagem do jogo: 51% para o Goiás, 28% para o empate, 21% para o Volta Redonda. Bom, jogo bem difícil aqui para o Volta Redonda, vai enfrentar o líder do campeonato. O Goiás vem jogando muito bem, principalmente quando joga em casa. Os números aqui bem a favor do Goiás. É uma partida onde a zebra gosta de aparecer, né? Mas pelos números e pelo que vem jogando o Goiás, nessa partida eu tô indo seco na vitória aí do Goiás. Jogo 12, Maracanã e Imperatriz. Mais uma comparação aqui dos gols.
Maracanã 85% contra 71%, acima de 0,5 gols por partida, acima de 1,5 gol, 54% Maracanã, 57% Imperatriz, bem equilibrado, e acima de 2 gols, né, no caso aqui 2,5 gols, 46% para o Maracanã, 43% para o Imperatriz. Nessa informação aqui a gente já não vê uma vantagem tão grande na hora de fazer os gols, né, porque estão com números bem parecidos. No momento não vou ter as odds dessa partida e a porcentagem também não. Mas pegando informações aí do primeiro vídeo, não só aqui nos gols, mas também nos números, né, da classificação, estão bem parecidos. E para esse palpite aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Uma daquelas partidas bem complicadas, né, mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, nessa partida aqui eu iria de Imperatriz e empate. Jogo 13, Jequié Penendense. E o que eu trago de informações são os gols também. O Jequié acima de 0,5 gols por partida, 88% contra 86% do Penendense. Acima de 1,5 gol, o Jequié aqui já dá uma disparada, né? 63% contra 29% do Penendense. E 63% acima de 2,5 gols contra 14% do Penendense. Os números de aposta aqui desse confronto não vou ter e a porcentagem também não. Bom, mas com base aí nas informações do primeiro vídeo, a gente pode ver que o Penendense não tá numa fase muito boa. São números bem ruins, ainda jogando fora de casa aí contra o Jequié. É uma partida difícil, né, por se tratar de uma partida de dois times bem desconhecidos do cenário nacional, mas tô levando muito em consideração as informações do primeiro vídeo e o Jequié também jogando em casa, né? Tô indo seco no Jequié. Jogo 14, Remo e Operário. Eu trago aqui de informação que o Remo não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Operário. O Remo, pelo menos nos seus últimos 5 jogos quando joga em casa pelo Brasileirão Série B, conseguiu marcar 1 gol. Já o Operário, dos seus últimos 5 jogos fora de casa, pelo menos em 3, ele não conseguiu marcar no Brasileirão Série B. E a campanha aí do Remo quando joga em casa nessa temporada, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, hein? Parada dura aqui para o Operário. Os números de aposta desse confronto, 2,20 para o Remo, 2,80 para o empate, 3,60 para o Operário. Porcentagem do jogo, 42% para o Remo, 33% para o empate, 25% para o Operário. Partida bem complicada, o Remo, como a gente pode ver ali na campanha, é um time muito forte quando joga em casa, time difícil de ser batido, mas os números estão equilibrados, estão dando vantagem para o Remo, mas o Operário é um time como visitante chato, difícil de ser batido. E com base aqui no primeiro vídeo, mais as informações desse segundo, tô usando o meu terceiro e último duplo, tô indo de Remo por estar jogando em casa, mas também buscando uma surpresa, né, que é o Operário vencendo na casa do Remo. Então um duplo aberto aqui no jogo 14. Bom pessoal, é isso, essas aqui foram as informações aí do segundo vídeo com 3 duplos. Espero que você tenha gostado aqui das informações e que seja útil para melhorar aí nos seus palpites. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, pois quando você faz isso ajuda demais aqui no YouTube. Deixa aí seus comentários com seus palpites, mais informações caso não tenha sido falado aqui no vídeo. E é isso, prêmio muito bom aí da Loteca 11,94, né, 750 mil reais, um excelente prêmio. Quero desejar muita sorte aí para todo mundo nessa grade da Loteca 11,94. Até sexta-feira eu vou tentar trazer mais informações relevantes aqui que possam ajudar a gente a chegar nesses 14 pontos da Loteca 11,94. Então espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!